Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Ótima segunda-feira para todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você nos deixar entrar na sua casa nesta segunda-feira. Tenha uma semana abençoada. Que horas são? 8h55 pelo horário de Brasília. Bom dia a você que nos acompanha em 22 capitais brasileiras e em mais de 2.200 cidades em todo o território nacional. A gente vai até às 10 horas da manhã com o nosso Bom Dia Evangelizar. Começo de semana, começo de mês, dia 2 de fevereiro. Janeiro já é história, janeiro já ficou para trás. Às 10 horas da manhã, você sabe, né? Tem o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Ele chega em 2 horários, às 10 horas da manhã e também às 10 horas da noite. É um programa que vem fazendo a diferença na vida de muita gente há 20 anos. Aliás, 2026 estão sendo completados 21 anos de programa Experiência de Deus. São muitos depoimentos, são muitos agradecimentos, muitos pedidos e muita emoção no Experiência de Deus. Veja. O aborto não só destrói a vida de quem foi tirado, destrói a vida de quem o fez. Eu, muito nova, me relacionei com uma pessoa, um relacionamento muito difícil, doloroso em vários aspectos, mas eu acho que eu cometi o pior de todos os crimes, que foi o aborto. E isso me persegue. Eu sinto angústia no meu coração. Eu já procurei a confissão, já confessei várias vezes, mas eu sei que Deus já me perdoou, que o Senhor já me perdoou, mas eu mesmo não consigo me libertar dessa angústia, dessa dor. Se houve teu arrependimento, você confessou, Deus perdoou, o que você está tendo agora é um sentimento de culpa. Este sentimento de culpa não é de Deus. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Experiência de Deus, de segunda a sábado, 10 da manhã e 10 da noite, na TV Evangelizar. Então não saia daí, 10 horas da manhã, esse programa aqui é líder de audiência, tanto no rádio quanto na televisão. Às 10 horas, coladinho aqui com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Vamos falar de futebol, vamos falar de Supercopa Rei, que foi disputada ontem no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Deu Corinthians, mais uma vez, bicampeão brasileiro da Supercopa Rei. O Corinthians foi 2-0 o placar final contra o Flamengo. Você já está vendo imagens aí? O jogo de ontem em Brasília. Aliás, o Corinthians conquista o bicampeonato e, por coincidência, o primeiro título em 1991 foi justamente contra o Flamengo também, né? Esse primeiro gol aí do Gabriel Paulista, jogada ensaiada do Corinthians, confessada depois nas entrevistas depois do jogo, jogada ensaiada, né? A bola levantada, escorada de cabeça para o meio da área e o zagueiro recém-chegado da Europa, o Gabriel Paulista, que é torcedor do Corinthians, fez 1-0. O Memphis perdeu esse gol aí, uma jogada de contra-ataque, e o Memphis chutou e o goleiro Rossi defendeu. Aí o Flamengo também se defendendo e tentando empatar o jogo, né? Numa jogada de contra-ataque, saiu o gol do Corinthians, o segundo gol do Corinthians. Essa bola na trave aí do time do Flamengo. E aí o Corinthians também contra-atacando, ó, esse gol perdido aí, a bela defesa do Rossi. Esse gol foi anulado, né? O Memphis fez o gol, mas o lance já havia impedimento, o árbitro já tinha marcado impedimento. Corinthians e Flamengo para um público de mais de 60 mil torcedores no estádio Mané Garrincha em Brasília. Bola na trave, Corinthians jogou bem, o Corinthians sufocou o time do Flamengo, né? Olha o segundo gol do Corinthians aí, ó. Olha o contra-ataque. Yuri Alberto, lance normal, lance legal, um chapéu no goleiro do Flamengo, gol do Corinthians nos instantes finais, final de partida. Corinthians bicampeão da Supercopa Rei. A Supercopa Rei em homenagem ao Rei Pelé. Corinthians, que agora se prepara para o Campeonato Paulista e as atenções voltadas também para o Campeonato Brasileiro. Coincidência ou não, o Corinthians no final do ano passado, aliás, no começo do ano passado, começou o ano com um título, né, de campeão paulista. Terminou o ano com o título de campeão da Copa do Brasil. E esse ano já começa o ano com o título da Supercopa Rei.
Um abraço e parabéns a todos os torcedores corintianos que nos acompanham. Vamos falar de economia agora. É o nosso próximo assunto. Vamos falar da economia, porque a taxa de desemprego do Brasil vem melhorando a cada mês que passa. E os números são bons em relação a 2025. O mercado de trabalho brasileiro fechou ano passado em um nível histórico de acordo com os dados de pesquisa nacional por amostra de domicílios. Contínuo, né? Aqui é a PNAD contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse percentual representa a menor taxa média anual desde o início da série histórica em 2012. A queda em relação aos 6,6% registrado em 2024. Os números refletem a expansão da ocupação no país, com recorde no número de pessoas formalmente empregadas e no total de trabalhadores ocupados, que ultrapassou os 103 milhões de brasileiros. A redução do desemprego está associada ao crescimento de vagas, principalmente no setor de serviços, e a melhora nas condições de trabalho, o que contribui para a maior participação da população no mercado e maior renda média dos trabalhadores. E a gente espera que continue, né, com esses números favoráveis ao mercado de trabalho, ao trabalhador brasileiro, com 2026 também nesse mesmo ritmo. E tudo indica que sim, porque a expectativa é para que na próxima reunião do Copom, a taxa básica de juros da nossa economia, ela dê uma caída, né? Diminua um pouco, o que vai contribuir para mais empregos. Se com 15% na taxa básica de juros, nós já temos taxas boas de empregabilidade no país, imagine baixando um pouco mais. A gente espera que sim, que continue nesse ritmo de 2025 para 2026. Deixa eu ir para cá agora, porque a gente continua falando de economia. A economia do café, a economia do nosso cafezinho no dia a dia. E a gente sentiu nos supermercados, nas prateleiras dos supermercados, o preço do café. Tá todo mundo comprando o nosso café, tá todo mundo levando o nosso café. E quando todo mundo compra, falta na prateleira. Aí é a lei da oferta e da procura. Se falta, aumenta o preço para nós. Suelen, de Maringá, tudo bem? Suelen Rodrigues, bom dia, boa semana. Bom dia, Dilson, e para quem está nos assistindo, uma boa semana para nós. É isso mesmo, olha, quem não fica sem o café, quem é apaixonado pela bebida, vem sentindo o preço do produto há algum tempo já. O café foi o produto da cesta básica que mais teve aumento nos preços. Tanto, Adilson, que ele foi intitulado como o vilão da cesta básica em 2025. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, esse aumento nos preços é resultado de 3 principais fatores. O primeiro é porque está havendo assim problemas climáticos, né, nos últimos anos, desde 2021, principalmente com o café arábica. Também o consumo, né, do café nos últimos anos também teve uma queda aí desde, né, 2021 também, e o aumento nos custos para o produtor. E isso afeta o mercado mundial, que acaba faltando aí o estoque global e acaba afetando as prateleiras aqui do Brasil. E olha, a previsão é que o valor não deve cair tão cedo. Mas a boa notícia, Adilson, é que este ano está previsto aí uma safra maior para 2026, uma safra boa. Porém, segundo a indústria, essa safra é para cobrir esses estoques, né, no mercado global, o que não tem a previsão aí de cair o preço da bebida. Falando assim em preços aqui no Brasil, entre 2021 e 2025, o preço do café mais que dobrou. Teve um aumento de 116% para esse consumidor final. Isso vem impactando o consumo das famílias, que caiu aí cerca de 2,3% no consumo. Até parece ser um número baixo, mas falando aí em quantidade, isso significa 21 milhões de sacas de café. Então, além da baixa no consumo, as famílias também têm optado por bebidas, por marcas mais em conta. Apesar da queda no consumo e o aumento dos preços, Adilson, os especialistas avaliam
avaliam que o consumo e a produção no Brasil continua resiliente, continua firme e forte aí na mesa, na casa dos brasileiros. Porque além de ser o maior produtor de café, né, o maior produtor global, o Brasil também é o segundo maior consumidor. Olha só esse número. Em média, um brasileiro consome por ano 1.400 xícaras de café. Isso resulta aí quase 5 quilos do pó de café por ano. É muita coisa, né? Mas porque o brasileiro é apaixonado por café. Ou seja, Adilson, o café segue aí na vida dos brasileiros, mesmo pesando no orçamento. Eu volto com você. Muito obrigado. Suelen, falando ao vivo de Maringá, você volta daqui a pouco. 1.000 e tantas xícaras de café por ano. Tem gente aqui no estúdio que consome umas 2.000, né? Na média dá isso. Toda hora é hora do cafezinho aqui, viu, gente? Aliás, está caro mesmo, né? O mundo começou a tomar mais café, o Brasil abriu novos mercados, México, Argentina, também a China, que comprou o nosso café, e também com a queda na produção de países asiáticos. Então, o café do Brasil, que já era o mais comprado, dobrou a compra, né? E aí tem que produzir mais café. Por isso, o café ele está caro na prateleira. Deixa eu mudar de assunto aqui. Você já recebeu aí o seu IPVA? Onde você está nos acompanhando agora? Qual é o estado? Já pagou o seu IPVA? São Paulo, Rio, Bahia, Acre, já pagou Paraná, já pagou IPVA? Em Minas Gerais, o IPVA começa a ser pago no dia 9, na outra segunda-feira. Aliás, já está chegando, né, para os mineiros pagarem o IPVA. O secretário Oswaldo Escavaza faz um alerta importante, porque não é só em Minas Gerais, não. Tem muito espertinho, né, que não são espertos coisíssima nenhuma, porque o esperto é quem vive bem. Tem muito malandro utilizando o nome da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais para aplicar golpe com o IPVA. Vamos ouvir o recado, o alerta do secretário da Fazenda de Minas Gerais. Contribuinte, sempre atentar, utilizar os canais oficiais da Secretaria de Fazenda, nunca clicar em links recebidos, em aplicativos de mensagens, redes sociais, ou mesmo fazer consultas na internet escrevendo apenas Fazenda, porque você pode ser direcionado por links patrocinados e cair em golpes. Digite a linha digitável completa, www.fazenda.mg.gov.br, que você estará mais protegido de quaisquer golpes relacionados ao IPVA. Porque se o contribuinte fizer o pagamento do IPVA para sites maliciosos e cair num golpe, vai ter que pagar de novo, porque esse processamento, esse pagamento não vai chegar para a Fazenda Pública. Então, bastante atenção. Bastante atenção. Serve não só para Minas Gerais, tá? É para todo o território nacional. Cuidado, não caia em golpe. Procure os canais oficiais para fazer o seu pagamento. Vamos falar do Minha Casa Minha Vida, vamos falar desse programa do governo federal. Houve alteração, tem mudança e é para melhor. O governo federal anunciou que vai reajustar as faixas de renda do programa habitacional Minha Casa Minha Vida neste ano de 2026. A informação é do ministro das Cidades, Jader Filho. A medida deve elevar os limites de renda familiar que permitem acesso ao programa, fazendo com que mais brasileiros possam se enquadrar nas categorias de financiamento. Por exemplo, a faixa 1, que hoje atende famílias com renda de até cerca de R$ 2.850, essa faixa deve subir para cerca de R$ 3.200. E a faixa 2, atualmente até R$ 4.700, pode passar até R$ 5.000. Segundo o ministro, todas as faixas de renda terão reajustes definidos até o fim de semana, ampliando assim as oportunidades de acesso à casa própria diante da elevação do salário mínimo e também da evolução da renda das famílias brasileiras. A atualização acompanha a retomada e a expansão do programa, que já superou a meta original de contratações e caminha para alcançar 3 milhões de moradias até o fim de 2026. O Minha Casa Minha Vida é uma economia com efeito dominó. Mais casas construídas significam mais trabalhadores construindo as casas, mais lojas de materiais de construção vendendo material de construção, mais lojas de móveis fabricando móveis para mobiliar as casas.
é mais tudo. É o efeito dominó, uma coisa vai puxando a outra. É o Minha Casa Minha Vida. Vamos à previsão em algumas cidades do país, as máximas e as mínimas, como começaram algumas cidades, as temperaturas nesta segunda-feira. Nós temos aí as temperaturas em Fortaleza, a mínima de Fortaleza, o dia começou com 21 graus e a máxima hoje chega a 34 na capital dos cearenses. Abraço ao povo de Fortaleza. Em Curitiba, que nos acompanha pelo canal 16.1, o dia começou nublado em Curitiba, 18 graus, o sol começa a aparecer aos poucos, a previsão de chuva no meio da tarde, 26 graus é a máxima prevista para a capital do estado do Paraná. Em Recife, 30 de máxima, o dia começou com 26 graus. Recife nos acompanha pelo canal 47.1. Povo pernambucano, bom dia. A próxima cidade é Juazeiro do Norte. Eu tenho aqui Juazeiro do Norte. Tá aí. Fortaleza, né? Vamos para Fortaleza, então. 34 graus em Fortaleza, a máxima prevista para hoje. Não tem problema, Juazeiro do Norte, eu falo aqui. 33 graus a máxima prevista para Juazeiro do Norte. Tá bom. Um abraço ao povo de Juazeiro do Norte, que nos acompanha no interior do Ceará. Um abraço a todos e obrigado pela audiência. Tem um programa do governo do estado do Paraná que está dando muita alegria ao homem do campo, às famílias que moram no sítio, às famílias que dependem da roça, do sítio, da labuta do dia a dia, né? É o programa da energia elétrica e a cobertura da internet, porque, por incrível que pareça, ainda tem, né, alguns lugares no campo, no sítio, que não pega internet. O governo do estado do Paraná está tentando resolver essa questão para que todos fiquem conectados. Não só a internet, né? Também a energia elétrica. Tem reportagem, coloca no ar. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, lançou os 2 programas estratégicos para fortalecer a infraestrutura do meio rural no estado, com foco em energia elétrica mais estável e ampliação da conectividade no campo. As iniciativas Se Liga Aí Paraná e Paraná Conectado têm como objetivo modernizar as propriedades rurais, impulsionar a produção agropecuária, ampliar a inclusão digital no campo e melhorar a qualidade de vida das famílias do interior do Paraná. O Se Liga Aí Paraná incentiva o produtor rural a migrar a propriedade para a energia elétrica trifásica, que oferece maior estabilidade no serviço. O Paraná Conectado amplia a conectividade com a internet, com serviços, equipamentos e tecnologia mais modernos. Vai ser realmente um grande divisor de águas, uma inversão total de lógica, onde nós estamos chamando as empresas para fazerem investimento no Paraná e a partir do momento que está feito o investimento, o sinal firme para aquelas pessoas, aí o governo devolve o dinheiro do investimento. Além de mostrar para o agricultor dessa importância que ele tem para a economia paranaense, é dar a ele a garantia que ele vai poder continuar produzindo bem e aumentando essa escala de produção. Mais conectado, mais eletrificado, mais produção. Tá certo, governador? É isso, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o DDD. Isso, seu código de área. Você já prestou atenção? Mudou o seu DDD ou ainda não? Tem mudanças nas ligações em alguns estados brasileiros, hein? Tem que ficar atento. Daqui a pouco a gente conta para você aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. Não saia daí. Vamos para o intervalo. A gente sai com imagens de Campos Belos. Campos Belos fica no Ceará. Você já está vendo imagens aí? Campos Belos nos acompanha pelo nosso site e também pelo nosso canal do YouTube TV Evangelizar Oficial. 9h16 pelo horário de Brasília. Campos Belos, no Ceará. Bom dia! Voltamos e você já vê imagens de Araçatuba, oeste do estado de São Paulo, noroeste do estado de São Paulo, né? Região muito quente, faz calor em Araçatuba. Canal 21.1, um abraço ao povo querido de Araçatuba que nos acompanha todos os dias. 9h19 pelo horário de Brasília. Alô, Fortaleza, um abraço a você de Fortaleza. Hoje tem missa especial às 7h, hein? Aliás, uma data toda especial para o povo querido de Fortaleza, capital do Ceará. Já está vendo aqui? A missa de ordenação episcopal de Monsenhor Antônio Carlos do Nascimento, hoje, 7h, transmissão ao vivo de Fortaleza
para todo o Brasil. Transmissão aqui da sua TV Evangelizar. Você também acompanha pelo nosso canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial. 7h, direto de Fortaleza, a missa de ordenação episcopal de Monsenhor Antônio Carlos do Nascimento. Abraço ao povo querido da capital de todos, o povo do Ceará. Você quer se tornar um associado da obra Evangelizar é Preciso? A gente está fazendo um convite para você vir fazer parte da nossa grande família e para que você nos ajude também a fazer a diferença, continuar fazendo a diferença na vida de muita gente pelo Brasil inteiro. Pegue o seu telefone, ligue para nós no 0800 410 6060. Torne-se um associado. Ou 41 3221 6060 também. Nos ajude a modernizarmos os nossos transmissores, as nossas antenas. São mais de 20 anos de uso, né? E todo equipamento, né? Com essa modernidade toda que surge, né? Cada dia algo diferente acontece, chega no mercado, a gente precisa modernizar os transmissores nossos, por exemplo. Ó. E é com a sua ajuda que nós vamos conseguir modernizar o nosso parque de transmissores, o nosso parque de antenas. Ligue para nós no 0800 410 6060 ou pelo nosso WhatsApp no 3221 6060 também. Aliás, eu quero fazer um convite a você também, já que estamos fazendo um convite, para que no próximo domingo, dia 8, no encerramento do Verão Maior Paraná, você participar de uma grande missa à beira-mar. É diferente, por isso que a gente está fazendo um convite para você em qualquer lugar do Brasil, sobretudo você aqui do estado do Paraná, organize a sua caravana, porque Matinhos está esperando você, e toda a sua família e todos os seus amigos. Já imaginou? Uma celebração, a missa às 10h na praia, nas areias de Matinhos, é o encerramento do Verão Maior Paraná com o padre Reginaldo Manzotti. Tem a missa às 10h e logo em seguida o show de evangelização com o padre Reginaldo Manzotti. Como é que você faz? Liga para nós no 0800, é o telefone que você já conhece, né? 0800 410 6060. Organiza a sua caravana, liga para esse número e você vai receber um presentão, um mimo do padre Reginaldo Manzotti. Pode se inscrever também pelo site evangelizarepreciso.com.br. Está aí na sua televisão. Se quiser ligar, você que sabe, 0800 410 6060. É domingo agora, às 10h, nas areias de Matinhos, Matinhos, belo litoral do estado do Paraná, o encerramento do Verão Maior Paraná. Monte aí a sua caravana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse grande momento de fé, de esperança, de agradecimento, sobretudo, né? Domingão agora, 10h. Vamos girar pelo Brasil? Atenção, Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Roda a nossa vinheta. Falar de dinheiro público, falar de gastos da União com a manutenção e desenvolvimento do ensino no ano passado, 2025. Ultrapassaram o mínimo constitucional exigido, aplicando mais que o piso previsto em lei. A regra constitucional determina que o governo federal define pelo menos uma parte da receita para as despesas com a educação e também com as ações e serviços públicos de saúde. Em 2024, as despesas com a saúde registraram um valor equivalente a pouco mais de 100% do piso mínimo constitucional exigido, garantindo assim a continuidade de investimentos em hospitais, postos de saúde, atendimentos e serviços do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Aliás, o nosso conceituadíssimo SUS. Esses gastos incluem pagamento de equipes, compra de medicamentos e custeio de atendimentos com o objetivo de manter a cobertura e ampliar o acesso à saúde pública. A aplicação dos recursos acima do piso demonstra o compromisso com os serviços essenciais, mesmo diante de desafios fiscais. E é preciso investir mesmo, né? E não é gasto. Quando se tira o dinheiro e coloca em educação e em saúde, não é gasto. Alguns gestores veem como gasto. É investimento na educação e na saúde
do povo. Você está falando com alguém ao telefone e nem se deu conta do DDD que você acabou de discar, porque está tudo muito automático hoje em dia, né? Você sabia que mudaram alguns DDDs pelo Brasil? A gente nem percebe, mas já tem alguns DDDs que são aqueles códigos, né, do município ou do estado, diferentes, e a gente nem percebeu. Veja. Desde ontem, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, passou a aplicar novas áreas no serviço de telefonia fixa nos estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima. Com a mudança, as áreas locais do telefone fixo deixarão de ser pequenas regiões isoladas e passarão a coincidir com os limites dos códigos de área, DDD, ou seja, todos os municípios que compartilham o mesmo código DDD passarão a integrar uma única área local. Na prática, isso significa que ligações entre cidades com o mesmo DDD serão cobradas como chamadas locais, o que pode reduzir o custo para os usuários e simplificar a discagem. A princípio, a alteração das áreas locais não vai alterar o número telefônico do usuário, e qualquer alteração no número deverá ser justificada pela prestadora de telefonia. A iniciativa faz parte de um amplo processo de modernização das áreas locais da telefonia fixa, que reduzirá o número de áreas de mais de 4.000 para apenas 67 em todo o país ao longo de 2026, promovendo convergência com os serviços móveis e maior transparência nas tarifas. A implementação começou no dia 11 de janeiro pela região Nordeste e seguirá por todas as regiões, terminando no dia 21 de junho pela região Sudeste. Fica mais barato, né? Esse é o propósito, né? Baratear as ligações, facilitar, otimizar, né? A palavra mais correta a ser utilizada aqui. Vamos falar de cebola. Como é que está a sua salada? Vamos para Santa Catarina. Alô, Santa Catarina, bom dia. No interior de Santa Catarina, uma cidade ficou conhecida nacionalmente como a terra da cebola. É verdade. Fica no Alto Vale do Itajaí, que produz cerca de 500 mil toneladas de cebola por ano. É Ituporanga. Ituporanga, no Vale do Alto Itajaí. 500 mil toneladas de cebola por ano, concentra aproximadamente 30% da produção nacional, consolidando-se como referência agrícola e econômica do país. A tradição no campo, a localização geográfica da cidade, né, que está a cerca de 800 metros de altitude, o clima ameno na região e uma feira agrícola, que é a Expofeira Nacional de Cebola, atrai agricultores e compradores de quase todo o país. E aí se transforma o município em um dos maiores produtores do Brasil. A cultura da cebola cria empregos, movimenta o comércio e coloca o município de Ituporanga no mapa da agricultura brasileira pelo volume e pela qualidade da produção. Aliás, a cebola, para quem não sabe, é antioxidante. A cebola faz muito bem para a saúde. A cebola é anti-inflamatória. Ah, mas eu não gosto de cebola. Experimenta deixar 20 minutos na água, depois que você corta ela, deixa na água ali, ela tira toda aquela acidez e você vai se acostumar a comer cebola. Você tem problema cardíaco, problema do coração, saiba que a cebola é a sua amiga. A cebola ajuda, é um remédio caseiro para, né, a batida do coração. Cebola, muito bom. E muito bom para salada, né? Claro. Vamos falar agora com a Suelen, que já está de volta conosco, direto de Maringá, porque uns choram e outros vendem lenço. Já ouviu esse ditado? Pois é. Produtores na suinocultura do outro lado do mundo estão sofrendo com a doença que tem afetado o rebanho do outro lado do mundo. E quem está vendendo lenço nesse caso? O Brasil. Grande produtor de carne suína. E o mundo agora voltou os olhos para o Brasil, para a compra do nosso porco. E os produtores estão rindo à toa porque estão vendendo, né? Não por causa da doença do lado de lá. É mais ou menos isso. Ou é isso, Suelen Rodrigues?
Oi, Adilson, é mais ou menos isso, porque o mercado europeu da carne suína começou o ano de 2026 sob forte pressão nos preços, na queda dos preços, né, depois de novos focos aí da peste suína africana na Europa, principalmente na Espanha, que é um dos países que mais produz a carne suína ali no continente. Bom, a doença que ataca os porcos e javalis, que não tem risco aí para os seres humanos, levou à queda desses preços, que registrou aí os menores níveis nos últimos anos. Esse movimento... Opa, travou a Sueli, não tem problema. Ao vivo é assim mesmo, tá? Volta aqui comigo, não tem problema não. Isso aí, muito bem. A carne suína lá está faltando porque tem a peste, né, a doença que está afetando todo o rebanho suíno do outro lado do mundo. A Espanha, grande produtor de carne suína da Europa, não está dando conta e eles compram do Brasil, sobretudo da região de Santa Catarina e também aqui da região oeste, sudoeste do estado do Paraná. Algumas localidades da região nordeste, centro-oeste do Brasil também, grandes produtoras da carne suína no Brasil. E agora, para exportação, para suprir a necessidade lá fora. Obrigado, Suelen, que falou ao vivo de Maringá, região noroeste do estado do Paraná. A gente segue falando de economia, porque agora é o preço do aluguel. Já percebeu que o aluguel está subindo? O índice que regula o aluguel no Brasil subiu um pouquinho mais. Veja. O Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, iniciou 2026 em alta, com avanço de 0,41% em janeiro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O resultado fica na expectativa do mercado, que já projetava esse percentual para o mês e representa a reversão de uma leve queda registrada em dezembro. No entanto, quando considerado o acumulado em 12 meses, o índice ainda mostra a redução de cerca de 0,9%, refletindo a desaceleração dos preços ao longo do último ano. O IGPM é amplamente utilizado como referência para reajustes de contratos de aluguel e serviços no país. E esse desempenho sugere que, apesar da alta recente, o impacto sobre os reajustes contratuais pode continuar moderado. 0,41% em janeiro. Atenção você que mora de aluguel, hein? Vai aumentar. Pessoal, tem novidade aqui na nossa grade de programação. Começa hoje. Aliás, o pessoal aqui está preparando, né, tudo para deixar tudo prontinho, bonito, com qualidade para você. Tem novidade na nossa programação. Veja. Olha aqui, tudo hoje, né? Você vai acompanhar logo depois da missa do meio-dia. Você vai conferir aqui conosco o EV News. Nossa novidade aqui na TV Evangelizar, jornalismo versátil, como você está vendo aí. O que você precisa saber no seu dia a dia para você começar bem informado a sua tarde. De manhã você nos acompanha aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. A gente faz uma espécie de uma agenda do que vai acontecer durante o dia e o que foi notícia ontem à noite, né? E aí o EV News vem com as principais notícias do horário do almoço para você. Terminou a missa do meio-dia, começa o nosso EV News. Novidade na sua televisão, aqui na sua TV Evangelizar para todo o Brasil. Alô Guarapuava, que nos acompanha também, a gente agradece a sua audiência, tem informação agora de Guarapuava, hein? Está em festa a cidade de Guarapuava, região centro-sul do estado do Paraná, celebrando a padroeira e os 60 anos de fundação da Diocese de Guarapuava. Está convidando todo mundo, né? A Diocese convida e a cidade de Guarapuava e toda a região a participar da Santa Missa em honra a Nossa Senhora de Belém. A missa será às 15h com presidência de Dom Manuel da Silva e, claro, terá transmissão aqui da sua TV Evangelizar. Você está vendo aqui, hoje, dia 2, segunda-feira, né? 15h, coloca aí na sua agenda, coloca aí o despertador, como a gente costuma dizer aqui, para você não esquecer. Abraço ao povo querido de Guarapuava.
A gente vai para uma rápida parada, um intervalo. Pegue a sua Bíblia, daqui a pouco tem um momento oracional, aquele momento de reflexão conosco. Hoje com o diácono Alexander Simon. Estará conosco já, em 2 minutos. Nós já voltamos, você já está vendo aí o ostensório, daqui a pouco o momento de reflexão no nosso Bom Dia Evangelizar. Vamos com imagens de Antonina? Isso, Antonina, litoral do estado do Paraná. Aí é a história do Paraná. Começou aí também, né? Paranaguá, Antonina, litoral do estado do Paraná. Bom dia Antonina, 9h39, já voltamos. Voltamos com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, que você tenha uma terça-feira abençoada. Sabe quem já está conosco? O diácono Alexander Simon, para aquele momento de reflexão, a palavra que você precisa ouvir para sair de casa, né? Com tranquilidade, com calma, com paz de espírito. Tudo bem, diácono? Bom dia. Salve, meu irmão Adilson, bom dia, tudo na graça? Como vai você, meu irmão, minha irmã? Tudo bem? Tudo na graça? Como você tem vivido esses dias? Hoje eu e você, semana começando, somos privilegiados porque nós estamos na presença do Príncipe da Paz que conosco aqui hoje está. E eu quero te convidar a meditar comigo a Léxio Divina de hoje. Os passos, um método de contemplação, de oração e principalmente de ação. Tudo aquilo que o Senhor nos diz hoje, nós podemos entender de fato como aplicar em nossas vidas. Será que você já percebeu, e hoje nós estamos celebrando na liturgia de hoje uma festa muito importante. Já se passaram 40 dias do Natal. Olha que loucura isso. E o que você tem feito da tua jornada espiritual? O que você tem feito da tua vida? Será que nos pequenos detalhes você tem percebido a ação do Senhor, do Príncipe da Paz, do Príncipe da Misericórdia em nossas vidas? Se não ainda, meu irmão, minha irmã, ainda é tempo e este momento oracional te convida e te provoca a sair do teu conforto para que você possa mergulhar profundamente naquilo que o Senhor quer nos dizer. Olha só. Pega a tua Bíblia agora, aonde você estiver, e nós vamos meditar juntos essa palavra que vai nos tirar do nosso comodismo espiritual. Por que você usou essa expressão, diácono Ali? Porque sim, porque o Evangelho é radical. E porque sim, porque o Senhor fala através das palavras e toda a palavra precisa me provocar a sair do meu comodismo espiritual. Que assim seja com você hoje também, minha irmã, minha irmã. Pegue sua Bíblia, nós vamos rezar. Diácono Ali, mas eu não consigo pegar minha Bíblia agora. Pega no celular. Não tenho celular, então só nos acompanhe. Feche os teus olhos se você puder e vamos meditar juntos a palavra de Deus hoje. O Evangelho de hoje está lá em Lucas, capítulo 2, 22 ao 40. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da palavra de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver Cristo, o Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, tendo aos pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e levou-o a Deus nestes termos: Agora,
Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que esperastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com as coisas que ele dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada, depois de ter tido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade ficara viúva, agora com 84 anos, não se apresentava mais ao templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Chegando ela, à mesma hora louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, e estava cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus repousava nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, amado irmão, amada irmã, que essa palavra nos tira do conforto. 40 dias se passaram e eu não sei como você tem vivido a sua jornada espiritual. E a Lexio Divina de hoje nos traz Jesus como a luz que não chega em glória. Presta atenção e abra suas cadernetas mentais nesse momento para que você possa entender aquilo que o Senhor nos diz. Jesus, o pequeno príncipe, ele não chega em glória, mas sim nos braços de um casal pobre, Maria e José, obedientes à lei. E aqui eu quero deixar um recado muito importante, que talvez seja a chave teológica do dia de hoje. Que nós sejamos obedientes. Obediência atrai o céu. Ana e Simeão eram marcados pela idade avançada, mas foram testemunhas da graça e da esperança que foi sustentada por uma fé fecunda. Ou seja, a dinâmica de esperar Jesus precisa estar enraizada profundamente para que eu e você possamos esperar o Senhor. Perceba aqui que o olhar de Simeão reconhece o invisível, o príncipe da paz, o menino Jesus. E aqui também está uma dinâmica espiritual para as nossas vidas. Será que eu e você, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, reconhecemos Jesus? Talvez Ele passe por nós através de uma pessoa, de um irmão marginalizado, e eu e você não percebemos a graça do príncipe da paz, que chega a nós como pequeno, o Messias, mesmo sem sinais grandiosos. O coração de Ana, dessa profetisa, transborda de alegria e de gratidão. E perceba que essa cena nos ensina a fidelidade no ordinário, de ir ao templo, de esperar, de orar e principalmente de permanecer. Anotem também, amados irmãos e irmãs, nessa jornada espiritual, na sua caderneta mental, essa palavra, permanecer. É ela quem vai guiar o seu ano. Permanecer no Senhor. É por isso que aqui o texto nos provoca: por que eu preciso ir ao templo? Por que eu preciso ir para a minha paróquia? Por que eu preciso estar em comunidade? É porque na comunidade, esperando, adorando ao Senhor, é que nós vamos perceber esses sinais. Seremos treinados. Ai, diácono, que palavra é essa? Treinados? Parece muito corporativista. Não, porque sim, a fé nós precisamos ter consistência, dinâmica, insistência. Permanecer no Senhor, para que o nosso coração esteja preparado, para que nós possamos reconhecer a presença de Deus. Ora, se eu e você não fizermos essa dinâmica, como que nós reconheceremos o príncipe da paz? Meditamos, nós lemos a palavra, e eu quero te conduzir no seguinte passo da Lexio Divina de hoje: oração. E aqui você vai poder se recolher, se você puder, e se colocar neste momento oracional. E peça mais ou menos assim: Senhor Jesus, príncipe da paz, luz das nações,
Vem iluminar a minha vida, vem iluminar o meu dia, a minha semana. Abre, Senhor Jesus, príncipe da misericórdia, os meus olhos, para que eu possa reconhecer a Tua presença nas realidades mais discretas da minha vida. Que eu não perca de vista, Senhor, que a pressa não domine o meu cotidiano, para que eu não me encante por sinais espetaculares, mas que eu possa reconhecer na Sua pequenez a graça e a plenitude no gesto mais simples de amor. Feche os teus olhos e nós vamos cantar, rezando tudo isso que nós meditamos até agora. Emanuel, frágil e pequeno, Emanuel, forte e poderoso, Emanuel, força na fraqueza, Emanuel, luz nas trevas. Repita isso, Emanuel. Emanuel, Deus no homem. Emanuel. Emanuel, o homem em Deus. Emanuel, vida em nossa morte, Deus conosco e em nós. Quem no mundo poderá nos separar? Emanuel, luz do mundo. Nós fizemos a leitura, nós meditamos, nós rezamos e agora eu quero te conduzir, se você permitir, amados irmãos, um momento de contemplação. Ainda nesse momento oracional, feche os teus olhos se você puder, se não, está tudo certo também. Visualize o templo em silêncio e todos aqueles que lá estavam cheios de expectativa. Veja Maria entrando com Jesus nos braços e entregando a Simeão. Fique um pouquinho nessa cena. Escute a voz embargada de emoção dela, proclamando que a paz de quem viu e presenciou a salvação, o pequeno menino Jesus, sinta a leveza da promessa cumprida. Olha que lindo isso. Permaneça nesse instante. E você deve estar se perguntando, nos passos da Lexio Divinas, Diácono Ali, tem um momento que nós precisamos absorver tudo aquilo que nós meditamos, rezamos, orando. O que nós vamos fazer? E hoje, a ação que é proposto na Lexio Divina, qual é a dinâmica espiritual da tua vida que vai alcançar aqueles que precisam ser alcançados? Isso mesmo. Procure ser luz na vida de alguém, amado irmão, irmã, que seja com um gesto silencioso, mas que você possa alcançá-lo verdadeiramente. Eu quero te conduzir nesse momento final para que nos aproximemos do Príncipe da Paz. Nós somos privilegiados, amados irmãos, porque a apresentação do dia de hoje nos convida a reconhecer Deus nas pequenas coisas do cotidiano das nossas vidas. A fidelidade, a escuta e a esperança nos permitem permanecer e entender que o reino já está entre nós. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique agora com o programa Experiência de Deus. Deus amor. Te contemplam, nossas mãos podem tocar. Deus amor.
ó forte Senhor, ó frágil menino, ó forte Senhor.